Olá, meus amigos, que alegria, que satisfação voltar a apresentar esse programa frente a frente com o Bernardo, que é sempre por demais gratificante saber que eu estou aqui e meus parceiros diários e eternos são vocês do outro lado da câmara. Muito obrigado pela audiência, vocês estão fazendo desse programa um sucesso. Meus amigos, hoje nós estamos recebendo em estúdio, eu digo, não devo chamá-lo de médico, e sim de supermédico. É o Dr. Leonardo Lopes, é um geriatra, dizendo linguagem popular, é um geriatra maior, porque, gente, vocês não sabem como é fera esse médico. Como é... Dr. Leonardo, obrigado do senhor conceder a entrevista, é uma satisfação muito grande me receber em estúdio. Então, doutor Leonardo, normalmente, todo apresentador lê o currículo da pessoa. Eu tenho a mania de fazer o contrário. Eu acho que você falando, eu acho que é mais ênfase, é mais gostoso. Então, fala um pouco do senhor. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Obrigado, Bernardo. Te agradeço pelo convite. A gente conversar um pouquinho aqui sobre a especialidade da medicina voltada para o envelhecimento. Eu sou um geriatra que fiz a minha formação aqui em São Paulo, depois da Faculdade de Medicina, a gente faz uma formação em clínica geral e depois na especialidade voltada para o envelhecimento humano, tratamento da saúde e das doenças da velhice, né? Eu sempre, desde a minha formação, tive muita atividade voltada para a área acadêmica, para a área do ensino, que é uma coisa que eu faço até hoje. Então, além de atuar como médico geriatra, eu tenho uma parte importante da minha atividade voltada para o ensino médico, então, lidando com alunos de medicina, com médicos residentes, também tanto da área da clínica médica quanto da área da geriatria. Então, tenho essa parte também muito voltada para a educação, em saúde, né? E é isso que eu faço e o que eu gosto de fazer. Eu trabalho muito com ensino e com atendimento de pacientes. Emocionante. Então, doutor Leonardo, nós falamos em geriatria. Para o povo todo que nos assiste poder entender, o que mais especificamente é a geriatria? Então, a forma mais fácil de você entender o que é a geriatria é fazer um paralelo com a pediatria, né? Não porque o idoso se torne uma criança, isso é um mito que existe, né? Um pensamento às vezes popular, assim, de que o idoso se torna uma criança. Não é essa a comparação. A comparação é assim, do mesmo modo em que a gente procura um médico especializado numa faixa etária, na faixa etária da criança, para cuidar da saúde, dos problemas de saúde de uma criança, a gente também deveria pensar que a pessoa que envelhece, o idoso, ela tem especificidades que necessitam de uma formação especializada. Então, para isso que existe um médico geriatra. Então, o médico geriatra ele tem condições de conhecer os fenômenos que se passam com o envelhecimento e dar a melhor assistência possível para a pessoa idosa, né? Então, o paralelo é esse. O médico geriatra é um médico que não é especializado em um órgão do corpo, na cabeça, no coração, no fígado, nos rins, mas ele é especializado de cuidar da saúde numa determinada faixa etária, que é a faixa etária, principalmente depois de 60 anos de idade. A pessoa de idade, ela tem mais doenças? As doenças do idoso são mais específicas ou ele atrai muito mais doença do que uma pessoa mais jovem? Então, a pessoa que envelhece, Bernardo, ela tem de fato mais chance, mais risco, né, de ter problemas de saúde. Isso é fato que todo mundo observa, as pessoas notam. O que a gente tem um cuidado muito grande é de saber separar o que é comum de acontecer com uma pessoa de idade do que é normal de acontecer com uma pessoa de idade. Por que a gente fala muito dessa diferença? Porque quando a gente acha que ter doença é normal, a gente não se preocupa em cuidar. Porque se é normal, não há muito o que se fazer, né? Então a gente tem que entender assim, a maioria das pessoas idosas são saudáveis. Podem ter um problema de saúde ou outro, mas a maioria das pessoas idosas não são doentes. Ser idoso, ser velho, ter idade, não é uma condição em que a pessoa está fadada a ter doença, né? Isso também é um pensamento muito popular. A gente hoje deve falar aqui bastante desses mitos, né, que a gente vê acontecer, né? Existe um preconceito, vamos chamar assim, de todos, desde o mais jovem até o mais idoso, né? Até o médico tem preconceito contra o idoso, né?
por muitas vezes um problema de formação mesmo, de entendimento do que é o envelhecimento, né? Então, a gente tem doenças que são mais frequentes de acontecer na velhice. É mais comum que uma pessoa idosa tenha pressão alta, diabetes, colesterol elevado, do que se você comparar com um adulto jovem, né? Isso não significa que seja normal que uma pessoa idosa tenha pressão alta, tenha incontinência urinária, tenha distúrbios de memória, tenha dificuldade para andar. Se essas coisas acontecem, isso tem uma razão, tem um motivo. A gente deve procurar identificar esse motivo e procurar tratar esse motivo para essa pessoa melhorar, para essa pessoa não ter complicações desses problemas, né? O senhor falou em incontingência urinária, isso está certo? Isso, incontinência urinária. Há reversão sobre esse problema de a pessoa começar a fazer xixi descontroladamente? Há uma reversão? Isso é bem mais comum acontecer, isso é bem mais comum acontecer em mulheres, né? Em mulheres de idade. Aliás, você sabe que esse exemplo é um bom exemplo de um problema que muitas vezes a própria mulher não expõe ao médico por achar que é normal. Então, se o médico não lembrar a mulher ou perguntar à mulher se ela tem um bom controle da urina ou não tem, ela pode simplesmente não falar nada porque ela acha que aquilo é normal, né? Isso tem uma série de implicações, de consequências, não só na qualidade de vida da pessoa, como no tratamento. Você sabe que tem muitas pessoas que não saem de casa, muitos idosos que não saem de casa porque têm incontinência urinária. E os familiares acham que a pessoa não sai porque ela é deprimida, porque ela não tem interesse, mas na verdade não é isso. Ela não sai porque ela sabe que se ela for à rua, ela vai perder urina na roupa e vai passar vergonha na frente dos outros, ou porque não vai ter acesso a um banheiro se ela tiver vontade de urinar. Você sabe que tem pessoas que tomam medicamentos que são diuréticos, né? Remédio, por exemplo, para controle de pressão alta, que é diurético. Tem muito paciente que, por ter incontinência urinária, no dia em que ele vai à consulta médica, ele não toma o remédio, porque se ele tomar, ele perde urina na roupa. E é justamente o dia em que o médico vai fazer o controle da pressão dele para ver se a pressão está bem controlada. O que acaba acontecendo? A pressão não está bem controlada e ele acaba saindo da consulta médica com um novo medicamento que ele muito provavelmente não tinha necessidade nenhuma de tomar. Então, está aí um bom exemplo de uma situação em que, se o médico tiver um conhecimento a respeito dos problemas que afetam os idosos, afetam a qualidade de vida dos idosos, e ele tiver a preocupação, o cuidado de fazer essa pesquisa, ele pode proporcionar ao paciente um tratamento mais seguro, uma vida com mais qualidade. É comum as pessoas mentirem ou omitir informações ao médico? É comum isso? Desde Hipócrates. O Hipócrates já dizia isso, né? O Hipócrates já dizia isso, né? Olha, isso é bem comum. Respondendo a tua pergunta, é bem comum. Você sabe como é que a gente consegue reduzir isso? É aumentando a confiança do paciente no médico, né? Isso a gente só consegue obter quando você cria um bom relacionamento com o paciente. No caso específico do envelhecimento que a gente está falando, isso vale para a medicina como um todo, mas no idoso, muitas vezes eu vejo isso na prática, muitos idosos passam em consultas médicas, em diversas consultas médicas, mas elas não se sentem de fato atendidas, porque muitos profissionais às vezes não dão a devida atenção, não conseguem entrar no universo da pessoa, naquilo que se passa de fato com a pessoa, e aí você não cria um vínculo, né? A medicina, ela, antes de tudo, ela tem que ter um vínculo profissional. Se você não tem um vínculo com o médico, você não consegue dizer a ele aquilo que precisa realmente ser dito, né? Em geral, qual é o maior receio das pessoas em relação ao médico? Olha, o maior receio das pessoas em relação ao médico, Bernardo, eu acho que hoje em dia existe muita preocupação, né, dos pacientes em sofrer algum tipo de efeito colateral de um tratamento, né? As pessoas muitas vezes têm medo de descobrirem que tem alguma doença e de terem que passar por algum tratamento médico que vai trazer alguma complicação, né? Infelizmente isso acontece bastante, viu? E as pessoas idosas são mais propensas, né, a terem complicações, por exemplo, com tratamentos, né? Então, tá aí um outro exemplo de uma coisa que, se o médico ele tem uma boa formação para o cuidado da pessoa idosa, ele sabe disso, ele vai pensar muito bem antes de indicar um exame, antes de indicar um medicamento. Existe um pensamento hoje na medicina, a gente vê muito isso aqui no Brasil também, de que quanto mais exame você faz e quanto mais tratamentos você recebe, melhor você está sendo cuidado. Isso é um engano.
Tem um monte de estudos científicos que mostram isso, que excesso de exames dão mais complicação, dão custos, dão riscos para a pessoa do que traz algum tipo de ajuda, né? A base da medicina, do atendimento médico, do atendimento geriátrico, eu diria para você, 95% é você ouvir o paciente e examinar o paciente. Se você fizer isso bem feito, os exames vão ser aquilo que eles são, a gente chama de exames complementares, eles vão acrescentar algumas informações para você conduzir melhor o tratamento. Agora, se não tiver um atendimento com tempo, com qualidade, né, para ouvir o paciente, muito provavelmente a pessoa vai passar por diagnósticos errados ou vai ser negligenciado alguma coisa, e a gente sabe que os pacientes têm receio que isso aconteça. Existe algo para se fazer contra o envelhecimento? Não tem nada para fazer contra o envelhecimento. O envelhecimento é uma fase normal da vida. Então, uma coisa que vocês devem ter na mente, mais um outro mito que a gente vai abordar hoje. Envelhecimento não é doença. Envelhecimento é uma fase da vida, como é a infância, como é a adolescência. Tem suas questões mais favoráveis, outras nem tanto, como tudo na vida normal. Então, cuidado, porque isso se torna muitas vezes uma chamada para o quê? A prática do charlatanismo, né? Então, há muitos profissionais, infelizmente, que se aproveitam de pessoas que estão envelhecendo, tanto na parte até estética, e prometem coisas que são absolutamente infundadas, que não tem nenhum tipo de respaldo, de argumento científico, propõem tratamentos inúteis, não é? Tratamentos muitas vezes caríssimos, né? Prometendo resultados que... Então, quando vocês ouvirem falar, e vão ouvir bastante, de medicina anti-envelhecimento, tomem cuidado, porque isso é uma prática que não é reconhecida no Brasil, ela é rejeitada, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, como um charlatanismo, né? Então, não caiam nisso. A prática médica nunca pode se opor ao envelhecimento. O envelhecimento é uma fase normal da nossa vida, tem características, peculiaridades, nós vamos cuidar delas naquilo que for necessário. Olha, agora nós vamos entrar no ponto mais polêmico, o mal de Alzheimer, o esquecimento. Mas antes eu vou te pedir licença. Sim. Nós vamos fazer um pequeno break. Perfeito. Gente, eu sempre falo e vou continuar falando. Pegam aquele aparelhinho que você fica na mão para mudar o canal, joga rapidamente no lixo. Porque senão vocês vão sair daqui e eu não quero. Eu preciso de vocês. Ó, é VaptVup, já! Oi pessoal, meu nome é Ricardo Fauri, eu sou mastologista, obstetra e ginecologista. Estou aqui para falar para você que passou por um tratamento de câncer de mama, que muitas vezes acaba sendo um tratamento um pouco mais pesado, em que você não conseguiu uma preservação da mama e uma reparação da mama de uma forma imediata, passou por um tratamento quimioterápico que muitas vezes debilita muito o organismo, radioterapia. Essas sequelas e essas consequências, elas são reversíveis, o cabelo volta a crescer, existem cirurgias reparadoras que podem ser feitas depois de um tempo em que você terminou o tratamento. Então é muito importante que você tenha alegria de viver, que você tenha esperança, porque o tumor ele foi tratado e você tem que procurar encarar a vida de uma maneira positiva, tentando fazer atividade física, se alimentando melhor e procurando ter a alegria de viver. Então, nós voltamos. O que eu falei para vocês? Não era VaptVupt? Ó, já foi. Estamos de volta. Doutor Leonardo, agora vamos falar um pouco sobre esse mito de uma pessoa com uma certa idade começa a esquecer. Tem que falar qualquer coisa, se esquece. Não sei o quê. Isso é Alzheimer?
Ou não? Ou não necessariamente? Não necessariamente, né, Bruno? Primeiro que, assim, ó, as pessoas quando se preocupam com a doença de Alzheimer, elas na verdade estão se preocupando com uma coisa que é um pouco mais ampla, que a gente chama de demência, né? O que é a demência? A demência é uma situação em que a pessoa vai tendo perda de capacidades cognitivas. A nossa mente, ela tem diversas habilidades. Capacidade que você tem de se orientar num lugar, saber o tempo, o lugar que você está, a capacidade que você tem de se comunicar, a capacidade que você tem de planejar uma tarefa. Então, quando eu penso que eu vou executar uma tarefa, eu tenho que pensar em várias etapas até conseguir fazer, a própria memória, né? Então, as pessoas pensam, a gente tem que pensar nessa questão da demência. Tem várias causas para a demência. De fato, a causa mais importante mesmo é a doença de Alzheimer. Por isso que quando se fala em demência, as pessoas em geral associam ao Alzheimer porque é aquilo que é o mais popular, aquilo que é o mais conhecido. Mas tem outros motivos. O que é importante a gente saber? Nem todo o distúrbio de memória é provocado por demência. Aliás, a maioria dos distúrbios de memória não são provocados por demência. Às vezes a pessoa idosa ela tem um distúrbio de memória porque ela tem outros problemas, porque ela tem depressão, porque ela usa remédios, né, que interferem com a memória, medicamentos que estão provocando efeitos colaterais. Ela tem distúrbio de memória porque ela tem uma doença, por exemplo, em outro órgão do corpo, na tireoide, por exemplo, pode dar distúrbio de memória, porque ela tem diabetes descontrolado, isso pode dar problema de memória, ou porque simplesmente ela se tornou uma pessoa desatenta. Isso é bem comum acontecer na velhice, porque realmente a capacidade nossa de manter a atenção conforme a gente vai envelhecendo diminui. Então, hoje em dia, né, as pessoas são muito requisitadas para muita informação. A nossa mente ela tem que lidar com uma quantidade enorme de informações o tempo inteiro. Nós somos bombardeados por informação, né? E aí as pessoas mais idosas, naturalmente, isso não é doença, têm mais dificuldade de poder conciliar todas essas informações e começam a esquecer, né? E as pessoas que estão em volta acham que ela está desmemoriada, que ela está com Alzheimer ou com alguma coisa assim. E muitas vezes não é nada disso. Para saber se a pessoa está com Alzheimer ou não, se ela está com demência ou não, ela precisa ser avaliada por um profissional, né, por um médico, em que ele vai avaliar realmente se esse distúrbio é grave o suficiente para ser considerado como uma demência. E a dica que a gente dá, né, para quem tem algum familiar assim, ou que alguém suspeita que algum conhecido possa estar com esse tipo de coisa, é o seguinte: em geral, a demência ela leva o quê? A uma perda da capacidade de fazer coisas que a pessoa sempre foi capaz de fazer durante a vida. Então, se eu tenho um distúrbio de memória, mas isso está me impedindo de fazer tarefas que eu sempre fui capaz de fazer, aí realmente é alguma coisa mais delicada, é algo que a gente tem que tomar mais atenção, tá bem? Uma pergunta muito, eu acho que não só me toca, mas para o grande público que nos assiste. Qual a diferença da caduquice de antigamente para o Alzheimer ou para uma doença degenerativa mental? Então, qual a diferença? Porque antigamente todo mundo começava a coisa... é caduquice. Isso, a pessoa falava, a pessoa é esclerosada, né? Esclerosada. Está ficando esclerosado, né? Então, a diferença, na verdade, é bem pequena, viu, Bernardo? Essas pessoas que antigamente a gente dizia que ficou esclerosado ou que ficou caduco, elas eram pessoas que tinham demência. Nessa época não existia esse diagnóstico de uma forma assim tão aprimorada, então não se usava muito esses termos, né? Mas existia isso sim, muito provavelmente. A maioria dessas pessoas tinham problema de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer. E um outro grupo, que seria a segunda causa mais comum, tem uma coisa que a gente chama de demência vascular, que é aquela provocada por isquemia cerebral, falta de irrigação apropriada de sangue no cérebro, e a pessoa vai fazendo... vai ficando com dificuldade de circulação de sangue no cérebro, né? Então, tanto uma situação quanto outra é o que popularmente se chamava antes isso. A pessoa está ficando com caduca ou está ficando esclerosada. Esclerosado mesmo. Porque hoje não existe mais a caduquice. Isso. Não existe mais. Hoje é Alzheimer ou a demência, que ainda eu não tive capacidade de separar de uma forma mais clara quando é a demência e quando é o Alzheimer. Isso. Tá? E será que a pessoa não começa a entrar nessa fase de demência, não só pela falta de irrigação sanguínea, mas pela quantidade de informações? Porque antes não tinha muita informação.
Hoje nós somos violentamente bombardeados pela internet, pela televisão, por todos os meios. Você abre o jornal, cada dia tem um assunto novo, com um nome diferente. Será que isso também não provoca? Uma coisa que eu sempre converso com os pacientes é que a gente tem que aprender a saber fazer bom uso das nossas capacidades mentais, inclusive da nossa memória. Não gaste a sua memória, não ocupe a sua memória com coisas que não interessam, ou que não são tão importantes, porque se você tem mais idade, isso vai começar a fazer bastante diferença na sua vida, né? Concentre-se naquelas atividades em que você precisa usar a sua memória e que são importantes para você. Se você deixar o seu ouvido, os seus olhos serem bombardeados por um monte de informações, que a maior parte delas não são úteis ou são até desagradáveis, você, a maioria das vezes vê informações só desastres, coisas graves, problemas, crimes, etc. Isso, de fato, não é bom para o funcionamento mental, né? Então, o mau uso da mente pode fazer com que a gente até aparente estar doente, quando na realidade não é bem assim. Se você utilizar a mente de uma forma melhor, ela vai ter um pleno funcionamento, né? Eu acho que a maior vitamina para um idoso é o amor. Ah, sim. É o amor, o apego à família, o senso de proteção que a família passa. Sim. Que é o momento que você tira da família e joga no asilo, casa de repouso, que para mim é a mesma coisa, você acaba com isso. É verdade. Você acaba com a vida da pessoa. É claro. Todo mundo precisa, né? Não é só o idoso, né? Todo mundo precisa de atenção, carinho e afeto. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente hoje em dia vê acontecer menos. As pessoas estão muito ocupadas, não têm, às vezes, tempo para poder dar atenção a uma pessoa da família, se sentem culpadas por causa disso, né? E acaba, às vezes, tomando uma atitude drástica, né? Fazendo essa opção por uma instituição que a gente realmente deve deixar para último caso, né? Isso não é alguma coisa saudável. O que é a medicina ortomolecular? A medicina, que é isso? A medicina ortomolecular, Bernardo, é uma área, né, da medicina que também não é oficialmente reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e que advoga, né, a prática de tratamentos através do uso de substâncias como vitaminas, oligoelementos, que supostamente estariam alterados, diminuídos ou aumentados no corpo, por exemplo, de uma pessoa que está envelhecendo. E aí se proporia de fazer um tratamento, né, com o intuito de regular essas substâncias no corpo, né? Isso é uma prática que a gente vê acontecer bastante e a gente não recomenda que os pacientes recorram a esse tipo de prática porque ela não tem nenhum embasamento científico, né? Em geral, essas pessoas que praticam esse tipo de tratamento fazem isso até, muitas vezes, com má fé, né? Com o intuito de enganar mesmo as pessoas. Tomem muito cuidado com qualquer promessa maravilhosa de que vão ter resultados mágicos, não é? Não é assim que as coisas funcionam. Os médicos vão saber orientar todo o tratamento que for necessário com base no conhecimento que eles adquiriram na sua formação. Tudo que supõe para vocês uma solução mágica e fantástica, em geral, é alguma coisa que está à margem do conhecimento médico, né? E que, em geral, não tem efeito nenhum, né? Isso só gera falsas esperanças nas pessoas, tá? Então, nós não recomendamos nenhuma prática da medicina ortomolecular para tratar pessoas idosas, não. Absurdo. Doutor Leonardo, eu estou triste, e bastante triste. A televisão, como eu sempre falo, ela é maravilhosa, mas ela tem uma coisa péssima. Acabou o tempo, daqui a pouco eles cortam. Certo. Eu queria continuar conversando com o senhor o dia todo, porque tinha tanta pergunta para lhe fazer, mas o tempo não nos permite. Eu queria, doutor Leonardo, né, nesse ocaso do nosso tempo, que o senhor passasse uma mensagem para o povo, desse os contatos que o senhor gostaria, e-mail, telefone da clínica, que as pessoas possam lhe procurar, que eu acho que não vão ser poucas que vão lhe procurar. Acho que vai passar na tela, né, os dados de contato, né? Não, então a ideia que eu queria, te agradecendo pela oportunidade, Bernardo, é de enfatizar algumas questões, né? O envelhecimento é uma fase normal da vida, existem algumas questões ligadas à saúde no envelhecimento que precisam de fato ser atendidas por um profissional que tem entendimento sobre isso, né?
há muitos fatores que interferem com a saúde da pessoa idosa, que não é só a parte física, a parte biológica do corpo, a parte psicológica, os relacionamentos familiares, as crenças que a pessoa tem, como a pessoa idosa vê o mundo, qual é o tratamento que ela quer melhor para si. Então, tem uma série de elementos que precisam ser levados em conta para um cuidado melhor com o envelhecimento, né? Então, o objetivo da geriatria é que a gente faça com que o idoso enfrente essa fase da velhice com a melhor qualidade de vida possível, com boa autonomia, quer dizer, sendo capaz de dizer aquilo que ele quer fazer, não dependente dos outros, né? Que ele tenha a capacidade de ir e vir, fazer suas coisas sem precisar realmente depender dos outros. A coisa que a pessoa idosa mais teme na vida é ser dependente, não é a morte. A gente conversa isso com as pessoas e os idosos dizem, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo. O que eu tenho medo é de ficar dependente ou dos meus filhos, ou dos meus parentes, ou de me colocarem numa instituição. Eu quero ser capaz de governar a minha própria vida, né? Então, esse é o objetivo da medicina geriátrica, né? Nós vamos tratando problemas de saúde, sem dúvida, mas com o objetivo no final, que é de preservar o idoso do melhor modo possível com qualidade de vida. Doutor Leonardo, em que pese aparecer na tela, mas para as pessoas é muito importante. Sim. Dê seu e-mail, seu telefone. Vou passar para vocês o site do consultório, www.consultoriogeriatria.med.br, tá? É um e-mail de contato lclusp@yahoo.com.br. E o seu telefone? Vou dar um telefone, vai aparecer um número na tela, eu vou dar um outro número também, é o DDD 11 3064 6483. Vou lhe pedir um favor. Pois não. Eu tenho certeza que está um monte de gente correndo para ir buscar a caneta, o lápis e o papel para anotar. O senhor pode repetir? Claro. O telefone? E o site www.consultoriogeriatria.med.br. O e-mail lclusp@yahoo.com.br e o telefone, o DDD 11 3064 6483. Ou esse que vai aparecer na tela, isso. Esse também é nosso contato. Doutor Leonardo, muito, mas muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Eu sei que o público em casa vai não só assistir, mas vai ficar curtindo isso. Depois vai para a TV aberta. Certo. Muito obrigado. O senhor prestou um serviço muito grande para todo mundo, porque essas dúvidas são constantes, são uma coisa que incomoda muitas pessoas, a incerteza. Por exemplo, a explicação da molecular, que isso é mentira. Eu acho que o senhor foi muito feliz nas suas colocações e eu queria demais lhe dizer muito obrigado, em meu nome, em nome desses milhões de pessoas que nos assistem. Perfeito. Muito obrigado, doutor Obrigado pela oportunidade. Gente, terminou esse bloco tão encantador, foi tão gostoso. Nos aguarde que vem o segundo bloco. Olá pessoal, meu nome é Patrícia Fauri, eu sou psicóloga com especialização em oncologia. Estou aqui para dar um recadinho para vocês. Muitas recebem diagnóstico de câncer de mama e eu acho importante o acolhimento também psicológico a partir do momento que o médico diagnosticar esse câncer. Não é um bicho de 7 cabeças, é importante o paciente conversar sobre esse assunto, falar dos medos, das ansiedades, das fantasias sobre o câncer, né? Normalmente ninguém conversa sobre isso, é só nesse momento que a gente começa a se questionar. Mas para isso existem profissionais qualificados que têm a competência de receber vocês e acompanhar em todo o processo, desde o início do diagnóstico até o final, né, do tratamento e da cura junto com o médico.
Meus amigos, boa tarde, que alegria voltar a apresentar Frente a Frente com Bernardo, tendo vocês, como eu sempre falo, como parceiros, orientadores, cobradores, isso que faz esse programa se tornar emocionante. Hoje, meus amigos, eu recebo em estúdio uma pessoa muito importante, é um dos maiores coachings do Brasil, Léo Noronha, ele é um coach de executivos. Léo, seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande você estar em estúdio com a gente, passar para esse público um pouco da tua experiência. Todo mundo tem uma sede muito grande em conhecer atividade profissional, tudo. Eu gostaria de, em vez de eu te apresentar, vamos quebrar um pouco a regra, você se apresenta. Claro. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a honra é minha, viu, Bernardo? Já nos conhecemos há bastante tempo, para mim é motivo de muita satisfação estar mais uma vez aqui contigo, com um assunto hoje super interessante e atual, né? Que é sobre compliance, que nós vamos conversar em seguida. Então, a honra é minha. Tá? Fico muito feliz pelo convite, conte sempre comigo. Okay. Bem, me apresentando um pouquinho, conforme você pediu, eu sou Léo Noronha, eu sou coach de executivos, também sou consultor empresarial e professor universitário. E tenho comigo que compartilhar o conhecimento é quase que uma obrigação nossa. E eu me sinto muito grato quando tenho a oportunidade de compartilhar algo, alguma experiência, algum aprendizado que eu tenho obtido no decorrer dessa minha história, dessa minha trajetória. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu convite. Você falou uma palavra mágica, que todo mundo pergunta muito, o canal tem recebido muita manifestação. O que é essa palavra mágica que você falou? Compliance. Olha, eu entendo o compliance como a conformidade. Compliance, antigamente, no passado não tão distante, compliance era muito conhecido e facilmente encontrado em empresas que trabalhavam com a área financeira. Né? Então, o compliance ele faz com que as empresas busquem estar em conformidade com regras, com legislações, mas não só isso, também com os processos internos. E entendo que por isso, por essa particularidade, as empresas atualmente têm usado tanto esse termo compliance, né? Estar em compliance, estar em conformidade, fazendo com que os seus gestores busquem sempre estar em dia, seguindo todas as regras, regulamentos, políticas e por aí vai. Muito se fala, e é até as duas perguntas sobre isso. Primeiro, o que é compliance? O compliance, a não observância, a não obediência às regras, há uma quebra de compliance. A pessoa pode ser demitida por causa disso? Olha, eu entendo que sim, mas entendo também que tudo depende do termo, do acordo que foi estabelecido entre as partes, né? Contratado e contratante. Hoje é muito comum que algumas organizações, claro que depende muito da particularidade dessas empresas, né? Onde o compliance ele é mais visível ou não, elas têm inclusive departamentos que tratam só do compliance, né? Por exemplo, trazendo auditores externos e internos, ou até criando um time de auditores internos, para que com alguma periodicidade, essas pessoas responsáveis pelo monitoramento e controle das operações e dos processos na empresa, mantenham em dia, mantenham em conformidade esses processos. Agora, o que é importante destacar? Esses processos devem atender às expectativas e necessidades dos clientes. Isso pode parecer um detalhe, mas é muito importante. Ou seja, todos os meus processos dentro da empresa devem ser desenhados para atender aquilo que para o cliente representa valor agregado. Não necessariamente para a empresa. Mas por que dessa importância? Quem é que vai avaliar depois se o resultado está aderente ou não? É o cliente, né? Então, dessa forma, tendo essas considerações, considero que todos os processos ficam amarrados satisfatoriamente para que esse objetivo principal seja alcançado. E quando a gente fala em cliente, temos que considerar também todos os stakeholders, que são as partes interessadas pelo sucesso daquela empresa. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. Falamos sobre um aspecto negativo da não conformidade pela falta do compliance, né? Mas a gente vai ver no decorrer do nosso bate-papo hoje que existem muitos outros benefícios que fazem com que as empresas, estimulam com que as empresas estejam em dia com todos os seus processos e buscando não só estar em dia, mas também a atualização desses processos e a melhoria contínua.
não é? O desenvolvimento frequente, o desenvolvimento constante. Como surgiu o compliance? Como eu te disse, primeiro uma exigência das instituições financeiras. Algumas regras e algumas empresas têm particularidades específicas que têm que seguir algumas legislações, algumas políticas de atuação, alguns órgãos reguladores. E a empresa que não estava atualizada ou em dia com o que prescreve, com o que exige esses órgãos, poderia ser muito prejudicada. Ter a sua produtividade comprometida e até não poder entregar o seu produto ou seu serviço aos seus consumidores por não atender aqueles requisitos, muitas das vezes legais. Né? Se existe a legalidade da situação, ela se torna impositiva, se torna obrigatória. A empresa que não estava em dia ou em conformidade, ela deixava de ser competitiva e dessa forma perdia mercado. Bom, com o passar do tempo, nós consumidores passamos a ter muito mais acesso à informação e diretamente nos tornamos também muito mais exigentes. Então não tem como, as empresas tiveram que seguir também este mesmo progresso nesse mesmo ritmo. Por exemplo, seria compliance, quebrando regras, tudo, um funcionário que passa segredos industriais para terceiros? Ele estaria infringindo? Sem dúvida alguma. Acredito que essa deve ser uma regra dentro das instituições, das organizações, né? Mas se no ato da contratação ou no dia a dia esse funcionário foi orientado pela política interna dessa organização de que esse é um procedimento inaceitável, a partir daí está estabelecido o compliance. Se ele não seguir esta regra, ele entra em não conformidade. Não conformidade. Exatamente. E aí que ele vai ser decapitado, vai ser posto para fora da firma. Que ele vai perder o emprego dele. Sem dúvida. Não, eu acho pela isso muito quebra importante. do acordo, acordo, pela regra estabelecida. Que tipo de empresa mais precisa se valer do compliance para conseguir sucesso? Num primeiro uma empresa momento... pequena, uma empresa média, uma empresa grande? Olha, ou seriam todas iguais? Eu entendo da seguinte forma. O mercado é altamente competitivo nos dias atuais. E todos os dias nascem novas empresas entregando resultados parecidos. Então, veja só, se eu tenho uma empresa de determinado porte, em determinado ramo, é claro que através do benchmarking, que é um comparativo que eu faço da minha empresa com outras empresas, eu quero buscar os melhores players, os melhores jogadores, os meus maiores concorrentes, e quero me espelhar naquilo que eles fazem. Correto? Isso é natural, isso é comparação. Então, ao fazer esse benchmarking, essa comparação com outros concorrentes, não tem como, para eu me manter competitivo, eu não trazer para a minha empresa as melhores práticas. Ao adotar essas melhores práticas, eu teria que fazer o monitoramento e controle, adotar regras, adotar políticas. Fazendo isso, eu estou estabelecendo e usando o compliance. A partir do momento que eu decreto que são regras a serem utilizadas na minha empresa, eu estou tratando de compliance que deverá ser ou deverá estar em conformidade sempre, a partir do momento que foi estabelecido. Agora, a gente está falando muito do compliance considerando a parte interna, né? As regras da minha organização. Mas existem regras governamentais, existem regras legislativas, e você conhece bastante disso. Existem outras regras no ambiente externo que também influenciam a minha empresa. Bastante. Dependendo do ramo de atuação, então, essas regras se tornam impositivas. Eu tenho que obrigatoriamente seguir. Se eu não seguir, posso inclusive ficar inviabilizado de oferecer, entregar o meu produto. E aí não tem como fugir, né, Bernardo? Aí eu sigo ou eu paro de trabalhar, né? Eu paro de trabalhar. Uma pergunta que me mexe comigo, o seguinte, por exemplo, dentro da cadeia produtiva, tá? Quando foi observado essas regras, a necessidade de se estabelecer essas regras para cada item da cadeira evolutiva, da cadeira produtiva? Bom, faz tempo que se usa essa gama de informações, essa gama de ordenamentos, ou é coisa mais recente ou é mais antiga isso? Olha, no meu entendimento, Bernardo, isso vem desde a segunda Revolução Industrial. O surgimento da energia elétrica, da máquina a vapor, onde a competitividade começou a fazer com que as empresas se reinventassem todos os dias. Agora, trazendo isso para os dias atuais, você imagina o desafio que é hoje para os empresários diferenciarem a sua empresa, entendendo que a competição está altamente acirrada. Bastante. E hoje eu não volto mais numa loja pelo bom atendimento, por ter sido oferecido a mim um café, uma água.
Eu, às vezes, nem vou mais às lojas. Eu faço todas as transações via internet. Né? Então, o que me faz voltar numa loja através de um site e não em outra? Que vendem produtos, às vezes, iguais. Quando elas são, por exemplo, revendedoras de produtos. Por que eu volto numa loja e não volto na outra? Que tipo de regra, que tipo de comunicação foi estabelecida, de conexão foi estabelecida entre essa loja e a minha pessoa que me faz voltar a ela e não em outra? Né? Então, essa necessidade de se reinventar faz com que o monitoramento dos processos internos através da aceitação e através da condução das auditorias, né, dos acompanhamentos, para que você esteja em conformidade, se torna essencial, se torna fundamental. Não tem como fugir disso, né? Não. Olha, já já nós vamos entrar justamente em auditorias, os controles obrigatórios para que as normas sejam cumpridas. Eu vou te pedir licença, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós já voltamos já. Nada de sair daí, hein? Toda vez eu falo a mesma coisa. Pega aquela porcaria daquele aparelhinho que muda de canal e joga no lixo. Nós voltamos já. Oi pessoal, meu nome é Ricardo Fauri, eu sou mastologista, ginecologista e obstetra. Estou aqui para conversar com você que acabou enfrentando aí um diagnóstico de câncer de mama. Certamente essa não é uma alteração fácil e não é um diagnóstico agradável, mas é muito importante que você tenha esperança, que você acredite no tratamento. Hoje em dia temos cirurgias menos mutiladoras, tratamentos prévios à cirurgia que podem minimizar as sequelas cirúrgicas na mama e mesmo os tratamentos com químio, radioterapia, hoje tem uma resolução muito melhor, trazendo altos índices de cura, principalmente quando a doença é detectada precocemente. Dica de hoje, o poder da assertividade. Você sabe o que significa ser assertivo? A palavra assertividade tem sido usada de forma errada, pois é frequentemente relacionada a acerto, daí tanta confusão com o conceito. Ela não está ligada ao que é certo ou errado. Se assim fosse, deveria ser escrita com C, né? Mas essa palavra nem existe na língua portuguesa. A assertividade em questão, ela está ligada à nossa maneira de expor e defender as nossas posições. Uma pessoa assertiva, ela é transparente nas suas intenções e nas suas colocações. Para ser mais assertivo, desenvolva sua objetividade, desenvolva sua habilidade de argumentação, sua autoconfiança, eleve sua autoestima, pratique a empatia e a objetividade. É importante saber dizer e como falar sim e não. Assertividade é uma virtude pessoal que demonstra maturidade e segurança. Essa foi a nossa dica do dia. Desejo que você seja cada vez mais assertivo. Meus amigos, eu falei e eu disse que o nosso era vapt-vupt. Não existe intervalo mais rápido que esse. Mas vamos voltar a esse papo gostoso, essa conversa, esse aprendizado que nós temos o Léo hoje para nos ensinar. Vamos continuar, nós estamos falando de compliance, essa gama de normas e de obrigações que as pessoas têm, tanto a empresa quanto o consumidor, mas principalmente a empresa tem que ter normas e regras para poder alavancar e dar forma e fim em toda a cadeia produtiva. Nós falamos muito em regras.
a definição de regras dentro do compliance e tal. Agora, como que se cobra isso? Porque a lei, a norma, ela é fria, ela é imutável. Quem muda são as pessoas. Como que se faz para se cobrar isso? Para se verificar que a coisa está indo certa? Bom, um dos maiores desafios das organizações está relacionado à gestão de pessoas. Quando você ingressa numa organização que já tem as suas regras muito bem estabelecidas, onde a maioria das pessoas já seguem naturalmente essas regras, é uma situação. Né? Agora, existem pessoas que participam do processo de transição, onde há a implementação dessa nova cultura para a necessidade de se adotar e se seguir uma nova política de regras. Aqui o desafio se torna mais interessante, né, Bernardo? Porque você mudar algo que já está funcionando, onde pessoas estão inseridas nos processos, pode ser um desafio um pouco mais difícil. No mínimo é difícil. No mínimo. Agora, como a maioria das empresas competitivas já fazem uso de diversas regras, as pessoas que entram e começam a fazer parte desse corpo de colaboradores já entram, né, envolvidas nesse processo desde o início. Então a transição e a aceitação se torna mais aceitável e de forma mais natural. Né? Então eu sempre gosto de valorizar os acordos. Eu acho que tudo aquilo que é conversado e fica claro é de bom tom. Agora aí entra um ponto interessante, né, Bernardo? Até que ponto os gestores e as empresas têm a segurança de que o seu colaborador, o seu funcionário, entende claramente aquilo que é esperado dele? Porque muitas das vezes acontece que o gestor, o contratante, né, o empresário, ele quer que a coisa aconteça da forma que ele julga ser o adequado, mas o colaborador não sabe que forma é essa que ele julga ser adequada. Então vamos lá. Ok, existem as regras, existem as políticas, existe a necessidade de se fazer um monitoramento e ter o de acordo à conformidade constante, mas é importante que haja clareza de quem cobra isso do colaborador, para que ele saiba exatamente aquilo que é esperado dele. Eu acho que esse trato cai muito bem. É sempre bom ter muita clareza, muita objetividade nessa troca de informação. É fantástico isso. Eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho deveras importante. Essas normas internas visam garantir um andamento e uma conformidade ideal dentro de uma empresa. E se não há, como que um gestor ele pode fazer sem violência, sem demissão, sem nada, obrigar as pessoas a vestirem a camisa das normas e tocar de forma mais harmônica, porque sempre é uma rebeldia. Não da maioria, mas da minoria, que sempre, não concordo, ainda mais hoje que nós vivemos essa ebulição das ideias, as mídias sociais que contrariam tudo. Como que um gestor pode fazer isso? Eu acho essa pergunta fantástica. Eu acho que vai muito ao encontro do que hoje é esperado do administrador, do gestor. E é nesse momento que eu consigo plenamente separar o chefe, que tem até a figura do índio, né? O chefe indígena, né? Eu mando e você faz, do líder. Aí faz toda a diferença. O líder é aquele que, através das suas ações, da sua atitude, se torna um exemplo onde os seus liderados vêm naturalmente seguir aquilo que lhe é apresentado. Né? Então, ok, para que servem as regras? Poxa, quando eu sei para onde eu tenho que ir, é muito mais fácil eu percorrer o caminho. Né? Quando eu já tenho uma cartilha do que deve ser feito, me parece muito mais racional, muito mais lógico. Tem um ditado que diz, quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não quer dizer que as empresas não vão alcançar os seus objetivos se não tiverem um compliance muito acurado, muito bem desenvolvido e estabelecido. Mas qual é a diferença de uma empresa que que tem um compliance, um checklist, o passo a passo a ser seguido com todos os seus colaboradores? No que ela se diferencia principalmente com relação aos resultados, daquela empresa que, ok, tem algumas regras, mas não trata com a criticidade, né, com a acuracidade que essa outra empresa. Eu tenho a certeza que a empresa que tem os seus processos bem mapeados, que tem um monitoramento e um controle efetivo, que faz uso do compliance, ela alcança melhores resultados em menor espaço de tempo. E se ela consegue alcançar os seus resultados no menor espaço de tempo, a tendência é que o custo suba ou caia.
que é um dos principais objetivos de qualquer gestor. Então não tem como fugir. Por isso eu disse, ok, se você é um empresário e ainda não tem as suas normas muito bem estabelecidas, né, muito bem aceitas, se você tem problemas com gestão de pessoas, o que é super natural, é um desafio diário nas organizações, mas é importante que você saiba que é necessário reconhecer e fazer um mapeamento de todos os seus processos, de onde entram os seus insumos até onde sai o seu produto. Quanto mais detalhado for esse mapeamento, através de um fluxograma, por exemplo, é muito bom para que você tenha uma visão macro da situação. Imagina você em cima do topo da pirâmide, olhando para a sua empresa lá embaixo, todos os seus funcionários em diferentes departamentos e setores, trabalhando interconectados, entrosados, como engrenagens de um relógio. Eu gosto de fazer essa analogia, porque para que a hora esteja certa no seu relógio... Eu acho que ela é feliz, essa analogia é muito feliz. Né? As engrenagens têm que estar ajustadas, têm que estar azeitadas, não é isso? Têm que estar lubrificadas. E é esse o cenário que todo dirigente de uma empresa espera. Agora, regras são necessárias? Fundamentais. Cada um tem que saber aonde começa, onde termina a sua autonomia, o que é esperado desse profissional dentro daquela área, qual é a interligação, interconexão que a área dele tem com outras áreas, qual é a importância da contribuição diária dele dentro daquele contexto para que o resultado da empresa apareça. Quando a gente fala em resultado da empresa, eu imagino um cliente que compra um produto, né? Esse relógio, por exemplo, já que a gente falou de relógio, ele pega o equipamento e usa. Agora, e o departamento financeiro daquela empresa? Que tipo de contribuição? Qual é a relevância daquele departamento dentro do fabricante de relógios? Onde está o almoxarifado? Quem cuida e organiza os materiais, a matéria-prima? Quem é responsável pelo treinamento das pessoas que vão confeccionar esse relógio? Será que esse profissional deve viajar para o exterior para aprender como confeccionar esse relógio? Que tipo de processo, que tipo de maquinário é utilizado? Enfim, como é composta a área de vendas? Como funciona a área de marketing? Quem faz a pesquisa e desenvolvimento? Aonde foram buscar o exemplo para fazer um relógio parecido? Esse relógio, a ideia dele surgiu da onde? Né? Então existem uma série de outros processos internos que às vezes não aparecem, né, quando tudo vai bem. Mas se o produto deixa de ser vendido, quando você tem um mapeamento dos seus processos internos feito de forma detalhada, mais facilmente também você conseguirá apontar aonde foi o erro. Você identifica com maior rapidez, porque você tem uma visão geral da situação. Então eu acho fundamental e eu acho fantástico. Acho que as regras existem, quando bem elaboradas, claro, né, para facilitar e para entregar resultados parecidos. Mais fácil também para você medir o desempenho da sua empresa no final de toda essa cadeia, né, da cadeia total, né, do supply chain. Então, nesse momento, você consegue comparar com os seus outros resultados e também dos seus concorrentes. Eu acho fundamental que haja essa preocupação. Nós falamos em ordenamento jurídico e ordenamento administrativo. Perfeito. Não quer dizer necessariamente que vai ser obedecido. Tá? Sem dúvida. Quem fiscaliza? Basta uma auditoria que vai fiscalizar, ou a auditoria mais vai mostrar onde está o erro? Qual o melhor benefício que uma auditoria faz dentro de uma empresa? O melhor benefício que uma auditoria faz dentro de uma empresa, eu entendo que é fazer com que a empresa saiba claramente em que ponto ela está. Problemas podem existir? Podem. Mas desde que ela seja apontada sobre aquela não conformidade e consiga resolver aquela questão, ok, também, tudo bem. Assim como nós, as empresas estão em constante aprendizado, o que nós chamamos de aprendizagem organizacional. Né? Então, as empresas também aprendem com as suas falhas. Sobre o instrumento de controle, tem organizações hoje que já têm, por exemplo, um departamento que se chama Departamento de Qualidade. O que esses profissionais fazem? De uma maneira bem prática, objetiva, né, para exemplificar essa situação, eles ficam o dia todo com uma prancheta fazendo checklist sobre os processos de todas as áreas da empresa. Para quê? Caso venha uma auditoria, né, externa ou de algum órgão regulador que exija alguma recomendação legal, por exemplo, para que essa empresa esteja sempre em conformidade, em compliance, em dia. Esse é o principal papel. Então tem muito trabalho, não é um trabalho diário, é um trabalho contínuo. É um trabalho de minuto. Porque todo minuto precisa ter acompanhamento. E o que é muito bacana?
As empresas que têm isso muito bem mapeado e trabalhando como as engrenagens do relógio, com o tempo, com a repetição, isso se torna uma normal. Passa a ser comum. Já não passa a ser um ônus para o profissional que, além das suas atividades, tem que também se preocupar com o monitoramento e controle da sua atividade, né? E sendo comum, isso é como andar de bicicleta. Né? Quanto mais você anda, mais segurança você tem, mais natural fica e você começa até a inovar, pensando em maneiras diferentes de locomover. Né? E com a empresa não é diferente. Léo, encerrando, como dizia o filósofo, o tempo acabou. Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Por favor, me dê o telefone para que essa multidão que nos assiste, graças a Deus, possam entrar em contato com você. Seu e-mail, o seu site. Claro. Eu vou até um pouco mais adiante disso. A gente nem havia conversado sobre isso, mas eu quero te fazer uma surpresa, tá? Antes disso, Bernardo, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, pela parceria, pela sua amizade e por tudo que a gente vem conquistando juntos e pelo sucesso que é a TV hoje. Né? A BCC realmente está se destacando cada vez mais e vai chegar muito longe. Já está muito bem e estará muito melhor sempre. Isso. Parabéns. Eu me curvo e agradeço todo dia a esse público que está dioturnamente nos acompanhando. É verdade. Nos participando, nos reclamando, brigando. E em outras entrevistas que fizemos juntos, tive feedbacks de muitas pessoas. Muitos e-mails recebi mencionando a qualidade da programação da BCC. Então, parabéns por isso. Sucesso. Uma coisa que... Bom trabalho. É muito bom, né? Gratificante. Léo. Mas vamos lá. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, por favor, acesse www.leonoronhacoaching.com. Esse é o meu site. Facinho de achar e lá você terá acesso a todas as informações. Terá acesso ao contato, enfim. Agora a surpresa, que eu havia comentado com o Bernardo. Se você quiser e tiver interesse em conhecer mais sobre coaching, não necessariamente para executivos, mas para qualquer outra informação, pela parceria com a BCC, eu quero oferecer para quem entrar em contato através do meu site, www.leonoronhacoaching.com, e mencionar essa entrevista de hoje sobre compliance, eu ofereço para você 1 hora de sessão de coaching comigo, gratuitamente. Para você tirar todas as suas dúvidas. Faço questão. Agora, por favor, eu peço para os seus telespectadores, Bernardo, eu sei que são muitas pessoas, que se eu não conseguir atender imediatamente, que entendam, porque graças a Deus a minha agenda também está bastante concorrida, então eu vou me esforçar para atender o máximo de pessoas, tá? Para mim vai ser um prazer te conhecer. Entre em contato, mencione essa entrevista, diz que foi através da entrevista aqui na BCC com o Bernardo, que eu te ofereço 1 hora de sessão de coaching grátis para você tirar todas as suas dúvidas, sem compromisso algum. Não é de perder não, hein? É uma coisa fantástica. Isso é um presente para você e para os seus telespectadores. Eu posso me enganar e também me inscrever para ver se eu ganho? Já é seu o processo todo. Puxa vida! Aleluia! Léo, me dá seu Muito telefone. Obrigado, viu? Claro. Além do site, o telefone é 11 98995 9806. Vou repetir. 11 é o prefixo de São Paulo, o telefone é 98995 9806. Muito obrigado. Meus amigos, como diz o francês, c'est fini. Acabou. Você tem só um minutinho? Tenho. Deixa eu deixar uma mensagem. Outro meio para nós nos conectarmos, através do YouTube. Acesse o meu canal do YouTube, Léo Noronha Coach. Lá você terá acesso a todos os vídeos, inclusive aqui com a BCC, e os meus vídeos pessoais, onde eu entrego dicas de gestão e coaching. Se para você fizer sentido e você achar bacana, acesse no YouTube o canal Léo Noronha Coach. Inscreva-se e você terá acesso em primeira mão a todo esse conteúdo. Olha, melhor presente, eu não sei se ele poderia fazer alguma coisa. Vale a pena vocês escreverem. Vocês não sabem o que é uma aula de coaching dessa fera que está aqui. Tá? Não brinca, não durma, porque você sabe que quem dorme acaba perdendo o trem. Tá? Gente, o programa acabou. Eu estou indo embora, eu vou para casa. Fui!